Rendamos graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Está em Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos à providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremos-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Peguei ela de surpresa por isso. Senhor, ao nosso Mestre Jesus. E agradecer, Senhor, pela oportunidade de abrirmos mais uma vez o nosso olhos na página dos nossos ouvidos e ver a vida tão maravilhosa. Os passos do tempo, as flores do valor. A última vida que dentro do corpo, sem ela o nosso organismo. São coisas grandiosas, limpas, queridas, e são coisas mínimas que também são tão importantes. Por tudo isso, Senhor, agradecemos sempre, por tudo, por todos e por tanto. E agradecemos principalmente pela oportunidade de estarmos dentro da sermos sempre amparados por esse divino espiritual, que aqui nos espera, que nos ampara, e que estamos sempre, Senhor, por sempre. Mas nós,
Obrigada. Recebem presente. E hoje é um dia de ganhar presente. Por quê? Porque nós temos a Daniela Isaac, primeira vez. E a Presente é meu. conhecimento. Então, por isso, nós vamos recebê-la assim, ó, janela aberta, conta muito acolhida para quando eu ligar. Só por isso. O nosso coração realmente se abre para ela, para que ela receba, gostosa, boa dessa casa dele, né? Que ela tem no coração, dessa beleza. Então, apresentando a Daniela Isaac, ela vem do Centro Espírita Antônio de Pada, no Bacaxiri, e ela atravessou a cidade para ela mandar também. Então, a estrelinha dela vai ter uma estrelinha em milha. Vamos dar que é para ela buscar a outra meta. Então, ela faz diversos trabalhos dentro da Casa Espírita. Quando a gente está muito tempo na Casa Espírita, a gente está tentando. Então, ela é trabalhadora, estudadora, muito como você. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço, Terezinha. Bom dia a todos. Bom dia. Eu não estou acostumada a... Nossa, gente, gostei. Eu não estou acostumada a falar bom dia, né? Eu falo sempre boa noite, que eu sempre dou palestras à noite, né? É a primeira vez que eu estou dando palestra matutina, né? Então, primeiramente, agradeço mesmo imensamente a confiança, porque é uma confiança, né? Que é depositada em nós. Terezinha, pelo convite. Acho que a gente tinha uma oportunidade no passado, né? E teve um incidente, não pude contribuir, mas que bom que eu estou agora, né? Agora eu empatou, estou tudo certo. Primeiramente, agradecer ao mentor dessa casa bendita. Sim, Terezinha, senti o acolhimento, senti a energia, e realmente vocês têm uma energia muito boa. Estava falando para o meu marido sobre isso. Então, conservem esse ambiente de paz que vocês têm, esse ambiente de luz, esse ambiente de trabalho, esse ambiente de acolhimento, porque o Centro Espírita, ele tem um papel muito importante, né, no nosso planeta. A gente não se dá conta, mas cada um de vocês aqui estão colaborando com algum irmãozinho que tanto necessita, que acha essa luz aqui, que enxerga essa luz e vem buscar o socorro. Então, as nossas energias, os nossos pensamentos, essa união que a gente está fazendo aqui, essa comunhão, eu falo que a ceia é servida, né? Toda vez que a gente está em grupo, é servida a ceia, então que vocês possam comer desse pão, beber desse vinho, porque não tenho como negar que tudo isso aqui é maravilhoso. E eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês, né? Justamente o quão é importante nós, quanto espíritas, estarmos vivendo o momento que estamos vivendo hoje, e mais do que nunca, a responsabilidade que cada um de nós temos diante da vida, tá? É uma responsabilidade muito grande, por isso que é difícil ser espírita, gente. É muito difícil ser espírita, tem muita gente que desiste no caminho, porque a gente proíbe alguma coisa? Não. A gente fala, é proibido fazer isso, proibido aquilo? Não. Mas tem algo em nós que a gente
com o tempo, conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai depurando, tem algo em nós que vai desenvolvendo e aí não tem como fugir, que é a nossa consciência, né? A nossa consciência, esse Deusinho que está dentro de nós, ele vai cada vez aumentando, ele vai cada vez crescendo dentro de nós e a gente começa a entender que basta, né? Basta, chega, agora é a nossa vez, tá? Veja, hoje é um dia realmente significativo, né? Pelo domingo de Ramos, como é colocado, de quem cresceu na Igreja Católica, viveu muito isso, nessa presença. Sim, pesquisem. Eu vou indicar para vocês um livro que é maravilhoso. Eu acho que todo espírita, todos nós temos que ler. Ele é um livro, inclusive, que está com meus alunos. Agora eu dou o ESG1, né? Eu coloquei esse livro como estudo. A gente vai fazer o estudo dele no final do primeiro semestre, que é o Boa Nova. Já ouviu falar? Então, assim, quem não leu, gente, é um livro que... Temos biblioteca na casa? Aí aproveitamos, compramos o livro da casa, né? Colaboramos aí com a casa. Esse livro é um livro lindo, que fala a passagem desse homem, né? E vários textos evangélicos, e ali a gente percebe a grandeza de espírito, ficamos um pouquinho mais perto da grandeza de espírito de Jesus. Veja bem, quando a gente começa a pensar na nossa humanidade, no nosso planeta Terra, a gente olhar para trás, né, há 2.000 anos, se a gente for além, há 4.000 anos atrás, a gente começa a pensar e entender e fazer uma conexão com tudo que a gente tem hoje, com todo o conhecimento que nós temos hoje, que realmente tudo aquilo faz sentido. Nós já fomos um planeta primitivo? Sim, né? Nós já fomos um planeta em que nós éramos bárbaros, em que nós tínhamos que caçar, e que a coisa era olho por olho, dente por dente, não era isso? Até que veio ali um profeta, Moisés, né? Tivemos Davi, e aí veio Moisés, e Moisés fez o quê? Colocou os 10 mandamentos, certo? E ali era a lei que era necessária para domar nós, porque nós éramos feras. Então, para nós sermos domados, veio aquela lei, aquelas leis. E ali tinham várias, né? Honrai, não vai mexer com vou abreviando, né? Mexer com o coleguinha, com a propriedade do coleguinha, com a esposa do coleguinha. Honre, honre. Bom, passado algum tempo, nós evoluímos um pouquinho. E aí a humanidade estava preparada para quê? Para receber um segundo, um terceiro profeta. E esse terceiro profeta foi nada mais, nada menos que Jesus, certo? Então veja, naquele momento, naquela época, nós já estávamos um passo à frente do entendimento. Achávamos que estávamos. E aí Jesus veio com toda uma programação, gente. Teve toda uma programação. Ele aceitou o convite, certo? De estar vindo no planeta Terra e está trazendo apenas 2 leis. Quais foram elas? Amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pegando tudo aquilo que tínhamos antes e traduzindo nessas duas frases, né, nessas 2 leis. E aí, então, com isso, quando você para pensar amar a Deus sobre todas as coisas, você começa a entender o quê? Que o mais importante são as coisas do Espírito, certo? O nosso valor tem que estar nas coisas do Espírito. E quando a gente pensa em amar ao próximo como a si mesmo, a gente entende o quê? Que a gente tem que tratar o outro da mesma forma que eu gostaria de ser tratado. Então não faz sentido eu usurpar, não faz sentido eu roubar, não faz sentido eu matar, né? Já que eu não gostaria que isso acontecesse comigo, ok? E aí Jesus veio, trouxe toda essa lei, essas leis, né? E aí, dentro dos seus ensinamentos, um que foi assim, o maior de todos, foi o quê? O amor. E ali ele traduziu, né, em ações, gente, em ações, porque amor é um verbo. E todo verbo é o quê? Ação. Não é isso? Então ele traduziu em ação. E aí foi. E aí ele deixou ali, né? Quem seguir os meus passos, né? Sigam os meus passos que você encontrará a felicidade. Por quê? Porque ele mostrou o caminho, a verdade e a vida. Não foi isso que ele fez? Ele mostrou o caminho, ele deixou os passos, mas ele entendia que ele não seria
tão compreendido, ele tão entendia que ele não seria tão compreendido, e ele era tão amor e tão misericordioso conosco, que naquele momento do Calvário, em que ele estava lá, crucificado, né? No meio daquele contexto todo, com aquela Mãe Santíssima chorando, sem entender ainda aquele filho maravilhoso que ela tinha, passando por aquela situação, mas que a gente fala, né? A gente é mãe, a gente entende a situação, mas é difícil a aceitação, porque, querendo ou não, era a carne que estava ali, era fruto dela. Né? Mas, diante daquela situação toda, ele simplesmente olhou para o céu e falou o quê? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles fazem. Né? Então, quando você ouve, você vê essa fala, entende? E ali no Boa Nova, vocês vão entender o que eu estou dizendo, você fala, puxa vida, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que eles fazem. E hoje, nós usamos essa máxima, não é isso? A gente faz julgamento? Não, nenhum. Né? A gente não julga ninguém. A gente só olha e fala, ai, perdoa, ele não sabe o que ele faz. É isso que a gente faz, né? É isso, né? E veja, se naquela época nós não compreendemos essa máxima, e hoje ainda nós temos dificuldade de compreender essa máxima, imagine quão então ainda nós estamos pelejando, vamos assim dizer, para alcançar o que nós temos que alcançar. Mas, Dani, o que nós temos que alcançar? Gente, nós temos que ser inteligentes. A pirâmide, existe a pirâmide. Hoje nós estamos na base da pirâmide. E o objetivo nosso é chegar no topo. Sabe qual é esse topo? O mundo feliz. E para a gente chegar nesse mundo feliz, nós temos que ser espíritos felizes. E para sermos espíritos felizes, nós temos que progredir. Então significa dizer que o caminho que Jesus está traçando, que ele falou que é o caminho, siga-me no caminho da verdade, da luz e da vida, qual que é? O caminho do progresso. Então todos nós estamos subindo para alcançar esse objetivo, que é o quê? O progresso. Então se a gente pudesse hoje falar, o inteligente nós espíritas seríamos o quê? Começar a entender qual é como são, como vivem, o que eles comem, o que eles fazem, onde eles estão, os espíritos de luz, certo? O que eles fizeram para chegar até lá? Qual foi o caminho traçado para chegar até lá? E aí, Jesus falou o seguinte, tudo certo, meus amores, não se preocupem, porque um dia o Consolador prometido vai chegar e vai bater na porta e vai desvendar tudo isso que eu estou falando aqui. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? O Consolador prometido veio ou não veio? Veio, certo? Através do nosso querido irmão, nosso maravilhoso, dedicado, abnegado Allan Kardec, né? Pseudo Allan Kardec, certo? E aí, o que aconteceu? Aí o bicho pegou. Porque aí, a gente agora tem como falar, eu não entendi. Não! Eu não sabia. Não! Eu não compreendi. Não tem, gente, porque aí veio Allan Kardec, veio toda a revolução que a gente entendeu com relação à ciência, à tecnologia, e aí entrou um tal de internet, não entrou? Quando entrou uma tal de internet, o que aconteceu? Google. O que aconteceu? Eu consigo ouvir, eu consigo estudar, eu consigo ter conhecimento, eu consigo buscar conhecimento onde quer que eu esteja. Então eu brinco com meus alunos que quando eu chegar do outro lado, sabe o que vai acontecer? Vai vir assim uma tela, porque lá já é muito mais, né? Vai falar assim, nossa, aquele momento que você estava lá, só lá no Instagram, né? Por que você não foi buscar entender? Por que você não foi buscar estudar? Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. E quando eu falo da responsabilidade, que eu comecei colocando no início, é justamente isso. Hoje, mais do que nunca, nós temos a responsabilidade de buscar entender, compreender esse Consolador prometido que Jesus nos trouxe, certo? Por quê, gente? Porque agora nós estamos vivendo a melhor época de nossas existências. Sabiam disso? Vocês estão no melhor momento das vidas de vocês. Sério, Dani? Mas olha a minha vida como tá, cara. Olha o que eu tô passando. O melhor momento. Porque nós estamos passando por um processo em que a Terra nunca viveu. Sabiam disso? A Terra nunca passou o processo que ela está passando. E aí eu trago aqui para vocês um pouquinho desse processo, que é esse processo de regeneração planetária. Transição planetária. Alguém aqui leu o livro Transição Planetária de Divaldo Franco? Se não leram, também fica aí uma dica. De outro livro para comprar também, para ajudar a casa, esse vão, né?
Outro livro bacana para a gente ler, tá? De Valdo Franco, Transição Planetária. E aí, então, esse é o nosso momento. Esse é o momento melhor. Então, como que eu estou diante desse momento? Então, vamos tentar aqui agora, tá, gente? Humildemente, trazer um pouquinho para vocês como que a gente está vivendo e como que vai ser esse processo e o que que a gente pode estar fazendo, tá? Então, assim, sorriam. Vocês estão no melhor momento da fase de vocês, certo? Aí, dando sequência, nós temos aqui, tá? O que eu estou trazendo são temas envolvendo o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese, tá? Esses livros aqui, o Livro dos Espíritos, quem estuda, né, geralmente o ESD, temos grupos de estudo na casa. Então, temos o ESD 1, o ESD 2, o ESD 3. Eu falo que praticamente os 3 anos a gente consegue engolir muita coisa aí, entender muita coisa do Livro dos Espíritos, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro é um livro que todo mundo tem que ter, né? Porque ali estão praticamente as leis morais da doutrina. A gente tem bastante entendimento com relação ao Evangelho, esse Evangelho que Jesus nos trouxe e Kardec acabou esclarecendo para nós. E a Gênese, né, é aquele livro que ele fala do quê? Fala de deconstrução, de como tudo isso aconteceu e como vai ser o fim, né? Que o último capítulo dele é praticamente o capítulo que eu estou trazendo aqui para vocês. Ali ele está falando um pouquinho dessa regeneração, tá? E aí, antes de mais nada, eu quero falar com vocês o seguinte. O Evangelho segundo o Espiritismo, os 4 primeiros capítulos, eles traz os pilares da doutrina espírita. O primeiro capítulo que ele traz é não vir destruir a lei, certo? O que Kardec, o que o Jesus quis dizer com isso, que não vir destruir a lei? Ele disse o seguinte, que eu não estou aqui, que nossa doutrina, isso tem que ficar muito claro, todos são espíritas de muito tempo. Quem está começando na doutrina espírita, por favor, levante a mão. Começando? Tá bom. Então, essa fala é para vocês. A doutrina espírita, ela não veio trazer nada novo, entende? Ela não veio destruir o que estava lá. Ela não veio falar que tudo aquilo que estava lá no passado era errado. Todos os profetas que passaram era errado. Não. Pelo contrário, ela veio esclarecer essa verdade. Trazer de uma forma que nós todos tivéssemos mais entendimento, certo? Então, não vim destruir a lei. Aí depois ele coloca lá, há muitas moradas na casa do meu pai. O que ele quer dizer com isso? Pluralidade dos mundos existentes, certo? Porque não temos só o planeta Terra. Nós temos o planeta Terra e diversos outros planetas, outros mundos. Na nossa galáxia nós temos nossos planetas, que são Marte, Júpiter, assim. Em outras galáxias existem outras moradas também. Primitivas, regeneradoras, de luz, certo? Então, Jesus hoje, por exemplo, se nós formos falar, está no planeta de luz, como tantos outros Cristos. Uma coisa que eu gosto também de deixar clara. Não é só Jesus, sabe? Que está lá no Master Blaster, não, né? Temos outros Cristos que estão também em outras moradas. Então, quando eu falo para vocês assim, ó, qual é a meta? Chegar no topo da pirâmide. Ah, e tem mais de um Cristo? Tem mais de um Cristo. Significa dizer o quê? Que todos nós seremos Cristos, certo? Todos nós um dia seremos Jesus. Estaremos igual no mesmo patamar de Jesus, porque é a lei, ok? Nós vamos evoluir. Não adianta vocês, não, vai. Todos, mas todos, Dani, todos. Aquele que fez aquilo também, tá? Ninguém vai ficar para trás, porque Deus é Deus de amor, de bondade, de caridade. Quando você abre no Livro dos Espíritos, na primeira parte do Livro dos Espíritos, que é a parte primária, que fala do início, né, que é o começo, a primeira explicação que ele traz é sobre Deus. E Deus, a definição de Deus é o quê? Deus não é quem é Deus? Não, o quê? O que é essa energia? Né? Inteligência máxima, causa primária de todas as coisas. E na sequência ele traz os atributos e um deles é o quê? Amor, justiça, bondade. Né? E se Deus é justo, tem alguma coisa injusta nessa vida? Não. Porque eu, como mãe, eu não fico tentando escolher a minha filha para dar privilégios para uma e dar menos privilégios para outra. Não. Certo? A gente, como mãe e pai, a gente vai soltando de acordo com o quê? Você vai entendendo aquele filho. Aí é merecimento. Então, é dado a cada um de nós segundo as nossas obras, certo? Aí, na sequência,
dessa introdução, vem: ninguém poderá ver o reino do céu se não nascer de novo. Então, veja, não vim destruir a lei, há muitas moradas na casa do meu pai, ninguém poderá ver o reino do céu se não renascer de novo. O que nós estamos falando? Reencarnação. Todos nós vamos ter que passar pelo processo de reencarnação. A reencarnação é o processo que lapida o espírito. Nós, como simples ignorantes, estamos sendo lapidados através da reencarnação. Agora, como essa reencarnação será? Boa, mais ou menos, né? Boa 1, 2, 3, vai depender de quem? De nós. Então, nós somos responsáveis. Por isso que é legal a responsabilidade que eu falo para vocês. Porque eu não vou culpar a Terezinha. Não, a Terezinha é culpada de eu ser assim. Ela é responsável porque ela me provoca, aí eu fico assim. Entenderam? Não. A responsabilidade é minha. Então, a reforma íntima, né, que todo mundo fala, esse autoconhecimento tem que ser de mim e para mim, ok? E aí, o último capítulo desses pilares, né, que aí não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu pai, e ninguém poderá ver o reino do céu se não nascer de novo. Então, são os 4 pilares que a doutrina traz aqui. Então, se a gente começar a se atentar a esses 4 pilares, a gente já vai entender muita coisa, certo? Então, vamos lá. No livro Gênesis, nós temos lá esse capítulo que ele fala: são chegados os tempos. Aí vem essa grande fase, anunciando a época da renovação, que se havia de abrir para a humanidade e determinar o fim do velho mundo. A Jesus, pois, foi lícito dizer que ela se assinalaria por fenômenos extraordinários, tremores de terra, flagelos diversos, sinais do céu. Ali ele começa a anunciar, quando você lê esse capítulo, ele começa a anunciar como que vai ser esse processo de regeneração planetária. E aí uma das coisas que ele fala, que quando essa época começasse a acontecer, a gente ia ter alguns fenômenos, né? Aí, quando a gente para pensar no Apocalipse, e a gente pensa, né, voltando lá atrás com algumas teorias, como que era que a gente achava que ia ser esse fim do mundo, né? Ai, porque falava do fim do mundo. Achava que o mundo ia ser destruído, né? Hoje, com fogo, né? Ou com catástrofes, ou com cataclismos, e aí ia destruir o mundo. Não. Esse processo que está falando aqui, que ele vai começar, esse fenômeno, ele é um processo de regeneração, mas ele é um processo de destruição moral. A Terra, a matéria, ela vai continuar existindo. As coisas vão continuar sendo como são, claro, com transformações, sim, mas é o processo moral. Então, esse processo de regeneração não tem a ver com o mundo em si, ok? Tem a ver com conosco mesmo, tá? Quando a gente para pensar na escala dos mundos, né, na progressão dos mundos, a gente percebe o quê? Que para que esse mundo progrida, ele tem que passar por essa transformação moral, certo? E físico. Mas o físico não é a destruição, são alterações, como eu coloquei, que elas vão acontecendo, ok? Então, isso tudo, quando eu começo com essa transformação moral, eu vou ter o melhoramento da habitação, melhoramento dos habitantes. E aí, a gente cai aqui, ó. Graus evolutivos do espírito. Na casa de meu pai há muitas moradas. Lembra que eu falei isso? Então, nós como Terra, eu quero que vocês peguem aqui a linha do tempo. Nós como Terra já fomos no mundo primitivo. Hoje nós somos o quê? Um mundo de provas e expiações. E vamos passar para esse mundo de regeneração. Então, é como dizer para vocês o seguinte: eu não falei que tudo evolui, que nós temos um projeto e nós temos que chegar no topo da pirâmide? Assim como nós, os planetas também têm a programação deles de evolução. Então, a Terra, ela vai subir, ela está dando um upload, nós querendo ou não, ela vai passar desse processo de regeneração e vai para esse mundo processo de expiação e vai para esse mundo de regeneração. Agora, veja bem, no mundo primitivo, quando nós estávamos lá, como nós éramos? Os instintos e a força bruta prevaleciam, não era assim? Nós caçávamos, nós pegávamos, nós invadíamos, éramos guerreiros, né?
Depois, agora, no mundo de provas e expiações, muitas almas ainda sofrem com seus sentimentos de ódio, mas o amor começa a nascer em muitos. E aqui a gente lembra que os espíritos, gente, eles são solidários entre si. Os planetas, eles são solidários entre si. Então, veja, o que aconteceu quando nós estávamos vivendo o mundo primitivo? O que aconteceu quando, para nós termos tudo que nós temos hoje? Eu comecei falando da internet. O que aconteceu? Lembra dos exilados da capela? Né? Alguém já leu? Mais um. Anotando aí. Mais um. Né? Lembra dos exilados da capela? Então, lá o que aconteceu? Também passou por um processo, e aqueles irmãozinhos que não estavam ali combinando com aquela psicosfera nova que estava sendo implantada, eles foram exilados, e aí veio essa pleia de irmãos para onde? Para o planeta Terra. Tudo organizado. Estou aqui falando, né, bem assim, mas eu não vou falar detalhes para ler, né? Legal, né? Vou falar só assim para vocês lerem, tá? Tudo muito organizado, tá? Mas, assim, em poucas palavras. E aí essas pessoas, esses espíritos vieram para a Terra, e aí, gente, aí foi uma coisa, né? Porque aí a inteligência, trouxeram tecnologia, trouxeram tudo de bom para nós, certo? E assim acontece. Vira e mexe, espíritos de grandes vêm para a Terra para trazer o quê? Para nos ajudar a evoluir. Por quê? No planeta que eles estão, a coisa não está mais combinando, certo? Eles tentaram, eles tiveram oportunidade, mas não deu. Então eles saem de lá e vêm aqui para a Terra. Chega aqui na Terra e eles fazem tudo, certo? Tentam ali trazer para a gente toda essa tecnologia, tentam depurar a moral, depois eles voltam para a morada deles, tá? E assim vai acontecer conosco. Então, o que Jesus está fazendo? Um convite para nós. Foi aberta, gente, olha, nesses últimos anos aí, nesses últimos séculos, a porta do umbral foi aberta, tá? E aí, Deus não é maravilhoso? Alguém aqui fica sem a misericórdia dele? Não. Qual é o processo? Reencarnação. A porta foi aberta e vários irmãozinhos encarnaram, tanto aqueles com as missões, né, de trazer tudo que a gente enxerga hoje, quanto aqueles com a oportunidade. Eu vou te dar mais uma chance. E vieram para cá. Chegou aqui? Estamos aqui. Estamos todos aqui juntos, né, e misturados. O que vai acontecer? Esses irmãos, e aí nós nos colocamos dentro desse pacote, que não estão mais interessados, né, em buscar o entendimento do amor como ele é na sua essência, seremos convidados a retirar deste planeta e ir para um planeta um pouquinho, né, que combine com a gente, porque aqui não tem como a gente ficar, tá? Então aí começa essa migração de espíritos de um lado para o outro. Por quê? Porque no mundo de regeneração, o amor começa a se sobrepor à dor. Olhe bem, o amor, ele está acima. E a noção de irmandade é muito presente. Os karmas quase não existem. O orgulho e o egoísmo, gente, não vai estar mais presente no mundo de regeneração. Não significa dizer, né, não vamos nos achar que quem vai estar nesse mundo já está, opa, venci na vida. Ainda não, né? Não vencemos. Por quê? Qual é a meta? Topo da pirâmide, nunca esqueça mais isso, tá? O topo da pirâmide é a meta. Ok. E o topo da pirâmide está vivendo onde? Certo? Então a gente tem que passar pelos mundos angélicos ou felizes, aprender a viver o amor que Cristo ensinou e interage com outras civilizações. São verdadeiramente felizes e, por fim, mundos puros ou divinos. Seus viventes são seres de pura luz e o vocabulário terreno é incapaz de descrever e compreender tal forma de viver. A gente entende Deus? Não. Então, você imagina, não tem como a gente chegar sem entender o que se passa aqui. Nós entendemos Jesus? Não. Então, Jesus é um, ó, que está aqui, nesse mundo maravilhoso. Então, vocês entenderam só que se a gente for inteligente, a gente vai parar, eu não falei que agora é a hora, que nós estamos no nosso melhor momento, e que se a gente for inteligente, o que a gente vai fazer? Correr, cara, porque olha aqui o objetivo. Entendeu? A gente quer ficar sofrendo, voltando em outros mundos primitivos, porque a gente ainda é mimizento, porque a gente não quer, que a gente fica agarrado naquela coisa, no egoísmo, no ciúme, na inveja, né, no ódio. Não. A gente cada vez mais tem que apressar para que a gente consiga alcançar o topo, certo? E aí, olha aí,
A transição planetária, solidariedade dos mundos na tarefa da evolução, como eu coloquei, ó. Que a reforma da humanidade se prepara pela encarnação na Terra de espíritos melhores, que constituirão uma nova geração, dominada pelo amor do bem, que os homens voltados ao mal e que fecham os olhos à luz, reencarnarão numa nova falange de espíritos simples e ignorantes, enviado por Deus para trabalhar na formação de um globo inferior à Terra. Então, assim, não é castigo, vocês estão entendendo? Ah, porque aí a gente parou, né? Agora tivemos a pandemia há pouco tempo, e todo mundo, né, começou com aquela história assim de, então, morreu na pandemia, né, viu? A transição planetária. Não prestava aquela criatura, né? Então já morreu, já foi, porque já estamos limpando. E eu fiquei. Então, se eu fiquei, tem coisa boa aí. Não, gente, não. Lembre-se, não está acontecendo o preparo para esse momento? Muitos de nós vamos ser arrebatados, certo? Para quê? Para ir para o lado de lá e nos prepararmos para voltarmos. Então saibam vocês, vou desapontá-los agora, que muitos daqueles irmãos já estão à frente. Olhe lá, certo? Foram tirados daqui por quê? Porque eles foram se preparar para voltar para esse momento, para trabalhar nesse mundo de regeneração, certo? Sim, e alguns outros que ainda não estão muito interessados, como vai continuar acontecendo, porque é um processo natural, sim, vão estar indo para esses mundos inferiores, mas com toda a bagagem que a gente já está levando daqui, fazer a diferença nesse mundo, porque lá tem irmãozinhos que necessitam de irmãos maiores, como nós tivemos o nosso irmão maior na Terra, que foi Jesus. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Então tá. Vamos lá. E aí, eu trouxe aqui um pouquinho só para a gente ter uma noção do nosso planeta, né? Como que tá isso, né? Eu já tô com planos. Com planos aqui, ó. Eu quero chegar ali em Mercúrio, Saturno, tô me vendo ali, entendeu? Tô querendo morar ali. Então, ó, Marte, espíritos impuros inferior à Terra. Então, veja, quem tá em Marte, ainda são espíritos menos que nós, né? A Terra, espíritos de terceira ordem. Olhe lá no livro dos espíritos, o que quer dizer os espíritos de terceira ordem. Aí lá tem tudo que a gente tem que largar já começa ali a listinha, tá? O que a gente tem que fazer? Mercúrio e Saturno, espíritos bons, ordem social mais perfeita. Vênus e Lua, adiantados do que Mercúrio, né? Mais adiantados do que Mercúrio e Saturno. Urano, espíritos de segunda ordem. E Júpiter, mais adiantado física e moralmente, espíritos bons. Tá? Então, nós temos uma passagem da Revista Espírita, eu não vou me lembrar o ano, 1800, acho que é abril 1800, eu não vou me lembrar. Que lá a gente fala exatamente desses planetas, e fala de Júpiter, e fala de Mercúrio, salvo engano, é Marte, que fala exatamente como que é a composição desses planetas. Então, assim, ó, eu não preciso nem passar por uma galáxia para lá, sabe? Se eu tiver por aqui, assim, ó, Júpiter, Mercúrio, eu já vou estar feliz, entendeu? Porque é maravilhoso viver nesses planetas, tá? Então, veja, a Terra, ela hoje está passando, porque ela também vai subir, certo? Ela é a única do Sistema Solar que está nessa prova de expiações. É o único planeta, certo? O outro ali, ó, Marte, ele está num mundo um pouco primitivo, certo? Mas ela também vai subir. Então, todos os mundos sobem. Então, entendam o seguinte, espíritos que estão encarnados em Júpiter, eles vêm para a Terra, certo? Espíritos que estão encarnados em Mercúrio também vêm para a Terra, para nos ajudar nesse processo de evolução, porque nós somos solidários uns com os outros. Nós não somos egoístas. Os espíritos de luz, eles não são egoístas, eles se ajudam, né? Então, vamos lá, ó. E aí, a confirmação desse momento, né? O progresso moral, movimento universal. Então, veja, geração futura, elementos mais depurados, pressentimento de um estado melhor, luta de ideais. Aqui, de ideias. Aqui, o que acontece? A gente começa a perceber que esse momento está acontecendo. Vamos lá. As criaturinhas que estão encarnando, estão diferentes ou não estão? As crianças, estão ou não estão? Eles vieram com chip já, entendeu? Mas, entenderam? Já são diferentes, a gente já começa a notar. Ele já começa a ter preocupação, ele já começa a ter amor, ele já começa a ter preocupação com o animal, com a natureza. Muitos até a alimentação, não estão querendo comer carne, né? Aquela dificuldade que a gente tem para alimentar, porque eles não querem, né? Aquela coisa.
já está diferente. A gente já começa a perceber que a transformação está acontecendo, né? Como eu falei, o que vai mudar é moral, né? Então, esse processo já está acontecendo, por mais que a gente enxergue muitos escândalos. E os escândalos estão aí e eles vão continuar existindo. Por quê? Vamos lá. Quando a gente vai fazer uma faxina na nossa casa, tem o tapete, tem a mesa, tem um balcão. A gente só varre pelo lado ou eu tenho que afastar tudo para levantar a poeira? Então, é isso que está acontecendo, certo? A poeira está sendo levantada. Então, para eu depurar tudo, eu preciso fazer sujeira, vai fazer uma confusão. Depois, tudo vai voltar para o lugar, tá? O que vai acontecer? O nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Foi isso que eu falei, né? Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Nós estamos 8 bilhões, se eu estiver errado, alguém me corrija, 8 bilhões de encarnados na Terra. 8 bilhões de encarnados na Terra. Diz que os desencarnados é o dobro que estão em nossa volta. Então, vocês imaginam quanto trabalho que está tendo aí, certo? Para que a Terra seja feliz, é preciso que somente povoe espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente o bem pratique. Então, veja, aqui já está a dica. O que eu tenho que fazer, então, para participar desse momento, para viver neste planeta de regeneração? Me tornar um espírito bom. E como que eu me torno um espírito bom? Está lá. Kardec deu tudo ali para a gente, todo o roteiro do que a gente tem que fazer para nos tornarmos um espírito bom. Perdoar é um deles. Perdão, né? Perdoar. Benevolência para com o outro. É tudo coisa fácil de fazer. A gente só não faz porque a gente tem preguiça. Não é assim? Tudo muito fácil de fazer. Né? Perdão é fácil, né? Não julgar é fácil. Tudo é muito fácil, tá? Veja, a gente tem exatamente o roteiro do que nós precisamos fazer, né? E como que a gente tem que se portar diante de tudo isso, dessa transição? Olha aí, ó. Consciência de responsabilidade, gente. Mudanças íntimas. Harmonia do todo. Gente, é sério, é muito sério isso que eu tô falando, sabe? É aquele momento que eu falei que a gente tem que trazer a responsabilidade para dentro de nós. É eu ter a coragem, a humildade de me olhar no espelho e falar, cara, você ainda faz isso? É verdade aquilo que o fulaninho falou? Porque muitas vezes a crítica vem para nós e essa crítica a gente não gosta, porque como assim tá falando que eu sou desse jeito? Mas é uma verdade que a gente tem que entender e enxergar. É aquela coisa do autoconhecimento. A partir do momento que eu começo a me melhorar, eu reflito essa melhora no outro, né? A chave para a grande mudança está aqui, ó, na mente. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, primeiro capítulo, segundo, salvo engano, Pensamento e Vida, mais um livro aí para o pessoal comprar. Pensamento e Vida. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, tem um capítulo que ele fala, que é o 1 ou 2, salvo engano, que ele fala da vontade, tá? A vontade. E ele fala que a vontade é o CEO. Primeiro ele fala assim, que o cérebro é um departamento. Eu nunca tinha pensado nisso, gente, mas olha que legal. O cérebro é um departamento. E esse departamento tem vários, né, como um departamento, tem vários ali chefezinhos nele, certo? E o CEO, o chefão do departamento, do cérebro, é a vontade. Sem a vontade, os outros departamentos não andam. Aí tem a inteligência, a imaginação, tem vários outros departamentos ali que ele coloca, certo? Mas a vontade é o principal. Então, quantas vezes a gente fica imaginando, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso melhorar tal coisa, eu preciso parar de fazer tal coisa. Mas enquanto eu não tiver a vontade enraizada, agora vai. Eu peguei essa vontade agora, tá? Vou dar um exemplo meu. Eu sofro de ciático, né? Há muitos anos. Muitos anos. E eu fico me enrolando, né? Eu preciso resolver. Aí dói. Aí dói, eu lembro. Eu preciso resolver. E não resolvo. Aí dói. Aí eu falei, não, esse ano a vontade vai vir de um jeito ou de outro. Tô fazendo pilates, gente. Tô bem feliz comigo. E não vou desistir, que eu tô com vontade do quê? De sarar. Entendeu como que é? A dor é tanta. E aí que tá. Tô esperando a dor para fazer isso. Sendo que eu posso fazer prevenção. Por que a gente vai esperar a dor para sentir a vontade? Se a gente pode já ter isso hoje, né, manifestado na gente, certo? Então, a vontade. Então, veja, por isso que ele fala que a mente, essa chave de mudança está aqui. E tudo processa
deriva daqui, né? Aí, ó, domínio da mente, pensamentos canalizados, palavras corretas e atos dignos. Esse livro Pensamento e Vida, ele é fantástico, porque se a gente soubesse usar 1% devido do nosso pensamento, a gente não tem noção dos grandes feitos que nós faríamos por nós e pelo outro. Gente, está tudo na mente, no pensamento. Quando eu começo a trabalhar no meu pensamento, a gente começa a mudar, a gente começa a fazer o quê? Canalizar. Por quê? Os espíritos de luz, eles pensam besteira? Eles se perdem pensando besteira? Eles estão onde? Aqui. Se eu quiser, certo? É energia, não é? Está aqui passando, várias ondas passando aqui agora nesse momento. Se eu quiser sintonizar com esses espíritos, com essa energia, o que eu tenho que fazer? Elevar meu pensamento, certo? Então, sim, dá trabalho? Dá. Então, hoje eu falo para vocês, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para se modificar. Ontem eu falava 10 palavrões, hoje eu falo 9. Perfeito. São 9. Amanhã serão 8. Depois serão 7. E assim vai. Tudo certo? Então tá. Aí aqui, ó. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Olha aí a palavra. Região espiritual daqueles que se aproximam de Jesus pela iluminação. Ideias superiores, elevação espiritual, mais cooperação, alegrias e construção. Então, o que eles estão fazendo? Suba. Vá até o monte, vá até esse encontro, ok? Vamos encontrar, vamos buscar essa vibração, mudar essa vibração, porque depende de nós. Olhe bem, quando a gente chega num ambiente triste, num ambiente nefasto, num ambiente... se você chegar nesse ambiente e você levar a luz sobrepõe a escuridão, sim ou não? Sempre. Entenderam? Sempre. Então, seja a luz e seja o sal da terra. Seja a luz onde quer que vocês vão. E para a gente ser a luz, a gente precisa fazer algumas mudanças, não tem outro jeito. E está aqui, ó, o roteiro foi dado, certo? Então, que a gente consiga subir esse monte, né? E nos aproximarmos de quem? De Jesus. A resposta menor do Livro dos Espíritos, né? A pergunta que se faz é a menor resposta. Quem é o ser mais perfeito que nós podemos ter de exemplo? Para as palavras, podemos ter de exemplo. Quem? Jesus, né? E aí, a humanidade, né? Aí, ó. Geração nova, habitar a terra será uma recompensa, reinado do bem sucederá o reinado do mal. Olha que coisa boa que vai ser viver nesse planeta, né? Inteligência e razão, sentimento inato do bem de crenças espiritualistas, espíritos superiores e espíritos predispostos a ideias progressistas. É isso que nos aguarda, né? E nosso dever? E nós, como espíritas, qual é o nosso papel em tudo isso? Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo de que tiverem esperado. Nós somos os trabalhadores da última hora. E aqueles que aqui estão trabalhando sem esperar nada em troca, terá lá a sua recompensa, né? Aqui o Evangelho fala, não espere a recompensa na terra, né? Porque não é aqui que vai ter. Você pode ser aplaudido, você pode ser louvado, mas espere a recompensa do outro lado. Vocês lembram que aqueles irmãos nossos, né, que não negaram Jesus e que eles foram queimados, né, nos grandes circos lá, foram queimados? Alguém já leu há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo? Mais livro aí para a gente ler, gente, né? Quando a gente para ver essa história, o que acontece? Eles não desistiram, eles ficaram juntos, entregues a Jesus, né, de mãos dadas com Jesus. E lá naquele momento, e que aquela mãe com aquele filho, gente, que eu me coloco no lugar dela, que aquele guarda fala para ela assim, tem certeza que você não vai negar? Você vai continuar aí do lado desse Cristo? O que ele faz por você? Quem é esse homem que tanto aí te influencia? Né? E o filho pedindo, mãe, pelo amor de Deus, mãe, por favor, né? Vamos fazer aí, faz diferente, porque a gente precisa sair disso aqui, a gente vai ser queimado. E ela firme, e não desistiu. E foi lá para a fogueira, ela e aquele filho. E naquele momento que lá ela estava, o que aconteceu? Jesus apareceu, né? E recebeu aquela mãe, porque ali naquele momento, pessoal,
por mais que parece ser trágico, né? Aquela coisa, não, eles já eram todos embebecidos, né? Para eles não sentirem aquela dor física. Todos aqueles cristãos, todos aqueles, eles foram embebecidos para não sentir a dor física. E eles foram recebidos do outro lado